Olá pessoal, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez na live Jesus em Casa para levar até você uma mensagem de fé, uma palavra amiga e orar por todos aqueles que precisam da ajuda de Deus, aqueles que precisam da cura, da libertação, da salvação, aqueles que precisam da misericórdia do Altíssimo. Eu queria unir a nossa fé para que a gente possa entrar na presença de Deus, para que Deus ele possa falar com a gente, nos abençoar através da sua palavra e assim também fazer na sua vida, na nossa vida, um milagre, porque Deus é Deus de milagres. Você sabia que Deus ele pode tudo. Não tem nada impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. E todo aquele que crer verão a glória do Senhor. Todo aquele que crer verá os benefícios, as bênçãos de Deus na sua vida. Amém? Então vamos falar com Deus. Eu queria que você preparasse a sua Bíblia desde já, e abre em João capítulo 11. Nós vamos falar da ressurreição de Lázaro e vamos explicar através do Espírito Santo o que acontece quando a pessoa morre, tá bom? Vamos unir a fé? Vamos falar com Deus, vamos entrar na presença de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, meu Deus, nesse momento. O Senhor diz que aonde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em Teu nome, o Senhor diz, ali eu estarei presente. E nós cremos que o Senhor está aqui agora, presente no nosso meio, através desta live. Eu tenho certeza que o Senhor fará maravilhas na vida daqueles que creem em Ti. Por isso, em primeiro lugar, meu Pai, nós Te pedimos a Tua misericórdia, pedimos o Teu perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Que o Senhor salve a nossa alma. Meu Deus, por favor, o Senhor disse que aqueles que andarem no Teu caminho serão salvos. O Senhor disse que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai a Deus se não for por Ti. E por isso nós viemos aqui buscar o Senhor Jesus, buscar a Tua salvação, meu Deus. É isso que nós Te pedimos. E se tem alguém neste momento que participa desta oração, que está doente, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa curar essa pessoa de toda enfermidade, que o Senhor possa libertar essa pessoa de toda a opressão, da depressão, que o Senhor venha fazer na vida desta criatura, meu Deus, aquilo que só o Senhor pode fazer, que é o milagre. Então aí onde você está, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, receba de Deus o milagre, receba de Deus a saúde, receba a salvação na sua alma. É isso que nós Te pedimos, meu Senhor, que o Senhor abençoe a vida desta pessoa, aonde ela estiver. Visita essa criatura agora, meu Pai, e levanta ela deste leito de dor, cura ela desta doença, meu Pai, que o sangue, que os ossos, que a carne, que os órgãos desta pessoa sejam restaurados. Senhor, dá saúde a essa criatura. Repita assim comigo, meu Deus e meu Pai, diga, eu entrego nas Tuas mãos a minha vida. Diga assim, meu Deus, cura-me, Senhor, cura-me de toda doença, em nome do Senhor Jesus. Então eu Te abençoo, e aí onde você estiver, seja curado, seja livre. Agora eu declaro na tua vida o milagre, eu declaro na tua vida a cura, a libertação, que as portas da sua vida se abram agora. E se você crê, diga que assim seja,
em nome de Jesus. E graças a Deus. Se você crê, diga assim: graças a Deus. Diga: eu estou livre, eu estou curado, livre em nome de Jesus. Amém? Pode ter a certeza disso, meu amigo, minha amiga. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de impossíveis. Aquilo que é possível, aquilo que é impossível para os homens, para Deus tudo é possível para aquele que crer. E se você crer, diga que assim seja, graças a Deus. Amém? Vamos ler o que está escrito aqui no livro de Lázaro, capítulo 11. Lázaro, capítulo 11. Pessoal, eu queria chamar você, te convidar para participar conosco do culto ao vivo aqui na live, quarta-feira agora. Quarta-feira, hoje é dia 1º, dia 2 segunda, dia 3 terça, dia 4, quarta-feira, nós iremos fazer a live às 19 horas. E na quarta-feira do Espírito Santo, nós estaremos participando da ceia do Senhor. Nós iríamos fazer hoje ou no domingo que vem, mas o Espírito Santo nos deu a direção para que a gente faça a Santa Ceia na quarta-feira, às 19 horas, tá bom? Então, quarta-feira, se você puder, você já participa da live com a gente. Quarta-feira, dia 4 de maio, às 19 horas, onde nós estaremos buscando o Espírito Santo e ali participando da ceia do Senhor. Graças a Deus. E domingo que vem, Dia das Mães, nós estaremos fazendo uma oração especial por todas as mães. Vamos estar abençoando a vida de todas as mães. E tenho certeza que Deus irá fazer maravilhas desse dia. Domingo, Dia das Mães, será às 16 horas. Tá bom? Quarta-feira agora, a Santa Ceia será às 19 horas. A Santa Ceia, quarta-feira agora. E domingo que vem, nós estaremos realizando uma oração especial por todas as mães, em nome de Jesus. Tá certo? Então, pega a sua Bíblia aí, por favor, e abra a sua Bíblia lá no livro de João, como a gente falou, João capítulo 11. Abra aí, Evangelho de João capítulo 11. João capítulo 11, nós vamos falar da ressurreição de Lázaro. E nós vamos explicar para você o que acontece quando a pessoa morre, quando a pessoa deixa esse corpo. O que acontece com ela? Muitas das vezes, aliás, o tempo todo nós fomos ensinados errado. Muitos ensinam que quando a pessoa morre, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Mas o que Jesus vai dizer aqui é o contrário. Quando que a pessoa ela vai viver a eternidade longe de Deus? Quando ela não crer em Jesus sendo o seu Senhor e seu Salvador. Quem é aquele que vai passar a eternidade ao lado de Deus, junto com Ele? Aqueles que creem que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. E esse dia vai chegar. Não chegou ainda. Aqueles que morreram, eles estão esperando esse dia. Aqueles que faleceram estão no sono profundo. Por isso que a Bíblia diz que os mortos nada sabem. Os mortos, aqueles que morreram em Cristo ou que não morreram, que morreram sem Cristo, eles estão dormindo agora. E eles não sabem de nada. A consciência deles é igual a gente dorme, muito cansado. A pessoa dorme, ela nem sonha. Assim também é os mortos, nem sonhar eles vão sonhar. Eles vão esperar o dia que Jesus irá buscá-los. A Bíblia fala sobre isso, que quando Jesus vier no céu, entre as nuvens, junto com os seus anjos, os mortos, aqueles que morreram em Cristo Jesus, ressuscitarão primeiro e serão levados para o reino dos céus. Está escrito. E nós, os vivos, aqueles que estiverem vivos no dia da vinda de Jesus, seremos arrebatados.
para viver uma nova vida, uma vida perto de Deus. Por isso que é importante a pessoa buscar a Deus, porque morrer todos vão, não sabemos o dia e nem a hora. Mas você quer passar a sua eternidade longe de Deus ou perto de Deus? Então isso nós temos que decidir agora, enquanto estamos vivos. É agora. Porque para morrer basta estar vivo, não é verdade? Se a pessoa morrer sem Cristo, se a pessoa morrer sem ter entregue a sua vida ao Senhor, ela, quando ressuscitar, ela ficará, aliás, nem ressuscitar ela vai, porque ela vai ser julgada. Ela vai ser julgada e condenada a passar a eternidade longe de Deus. Mas aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, aqueles que têm Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ressuscitarão para a vida eterna. E aqueles que viveram longe de Cristo, esses aí ressuscitarão para a morte eterna. A morte eterna é viver a eternidade longe de Deus. Longe de Deus. Ela escolheu isso. Ela escolheu viver nessa vida, a vida terrena, a vida que nós vivemos, ela escolheu viver longe de Deus. Ela escolheu viver a sua vida, fazer aquilo que ela bem imagina. Ela escolheu servir ao Deus que ela quiser. A vida é sua. Deus nos deu o livre-arbítrio, não é verdade? Deus nos deu a decisão de escolha. Então, se a pessoa viveu a vida dela toda nesse plano aqui, carnal, terrestre, longe de Deus, então nada mais do que justo ela passar a eternidade dela também longe de Deus. E a Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Mas aqueles que estão vivos hoje e os que morreram em Cristo Jesus, que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, que creram e foram batizados, a Bíblia diz que esses serão salvos e passarão a eternidade junto de Deus, ouvindo os louvores, os cânticos dos anjos. Imagina você passar a eternidade no reino dos céus, que coisa linda. A Bíblia diz que lá haverá ruas de ouro, muita coisa, coisas que os olhos não viram e nem ouvidos ouviram, o que tem preparado para aqueles que estiverem com Cristo até o fim da sua vida. Esses aí passaram a eternidade com Jesus. Amém? Então vamos ler o que está escrito aqui em João capítulo 11. Pega a sua Bíblia aí e abre aí João capítulo 11, por favor. A minha irmã que está lá em Portugal está assistindo. Ela diz boa noite, graça e paz. Aqui ainda não está de noite, né? Aqui no Brasil ainda está de dia ainda, mas lá em Portugal já deve ser à noite. Ela disse que hoje lá é dia das mães, né? Né, Jaque? É dia das mães aí hoje, né? Dia das mães aqui no Brasil será semana que vem. E semana que vem a gente vai fazer uma oração especial por todas as mães. Tá bom? João capítulo 11. Posso ler? Eu já posso ler? Sim ou não? João capítulo 11. Diz assim: estava então enfermo um homem chamado Lázaro. Ele estava doente. De Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o unguento, com o perfume, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Lázaro estava doente, muito doente. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade, presta atenção por favor, não é para a morte, mas para a glória de Deus, porque para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então Jesus estava dizendo que aquela doença que Lázaro estava enfrentando não era para a morte, mas para que Jesus fosse glorificado através daquela doença.
Você vai entender por que Jesus estava dizendo isso. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, Jesus ouviu que Lázaro estava muito doente, mas ele ainda ficou 2 dias lá onde ele estava. Ele estava pregando a palavra do Senhor, falando sobre a salvação, curando os enfermos, fazendo a obra de Deus. E Jesus ficou lá mais 2 dias depois que ele ouviu que Lázaro estava doente. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus ia voltar para o lugar onde os judeus queriam matá-lo. Jesus respondeu: não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então Jesus falou: vamos agora que está de dia, porque senão de dia a gente não tropeça, à noite a gente vai tropeçar. Vamos embora, vamos agora. Assim falou. E depois Jesus disse assim: Lázaro, o nosso amigo, ele dorme. O que está escrito na sua vida aí? Na sua Bíblia? Jesus está dizendo que Lázaro estava morto? Lázaro, o nosso amigo, está dormindo. Mas eu vou lá para despertá-lo do sono. Entenda isso, por favor. Nós já fomos ensinados muitas das vezes, quando a pessoa morre, se ela fez o mal, ela vai direto para o inferno. Fomos ensinados que quando a pessoa morre, ela está lá no lago de fogo, queimando no inferno. Mas não é isso que acontece. Por isso que é bom você ler a Bíblia e pedir que o Espírito Santo, ele lhe dê a direção. Porque Jesus está dizendo que Lázaro não estava morto, mas ele estava dormindo. Graças a Deus. E ele continua dizendo assim, olha: disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, então ele estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso de sono. Quer dizer, Jesus estava falando que Lázaro estava dormindo, mas na verdade Lázaro já tinha morrido. Mas Jesus disse que ele estava dormindo. E os discípulos achavam que realmente Lázaro estava dormindo mesmo, mas não era isso. Lázaro estava morto. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Então, o que acontece quando a pessoa morre? Quando a pessoa morre, ela foi enterrada, está lá no caixão. Daqui a algum tempo, o corpo dela começa a se desintegrar. Porque a Bíblia diz que nós viemos do pó da terra. Deus nos fez do pó da terra. E quando Deus fez o Adão, ele fez do pó da terra e soprou em Adão o seu espírito. E Adão deixou de ser corpo para ser alma vivente. O que acontece quando a pessoa morre? Ela vai ser enterrada, o seu corpo se desintegra e vai virar pó. O espírito que Deus soprou sobre ela volta para Deus. Então, quando a pessoa ela morre, ela apaga, acabou. Ela já não sabe mais de nada. Por isso que a Bíblia diz que os mortos não sabem de nada. Acabou tudo. O pensamento dela, ela não tem mais sonhos. Ali ela está dormindo. Até o dia que Jesus vier. Como eu falei no começo, se ela andou com Cristo, ela será ressuscitada primeiro e será levada para o reino dos céus. E os que estiverem vivos serão arrebatados, assim como diz a palavra de Deus. Então, Jesus falou claramente: Lázaro morreu. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse para que acreditei, mas vamos ter com ele, vamos lá e vamos ver se eu não vou despertá-lo do sono.
Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus, achou que... Cadê? Onde eu parei aqui? Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que Lázaro já estava morto na sepultura. Ora, Betânia distava, quer dizer, a distância de Betânia até Jerusalém era quase 15 estádios. Levava dias para Jesus chegar lá. Então você veja que quando Jesus ele soube que Lázaro estava doente, ele ainda demorou mais 2 dias lá onde ele estava, e da cidade onde ele estava até Jerusalém demorava 1 dia. E quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava 4 dias morto, já estava 4 dias sepultado, que ele já cheirava mal, ele já estava se desintegrando. Como eu falei, o corpo veio do pó e para o pó voltará. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quer dizer, olha o que ela falou. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus era para ter vindo logo, não é isso? Mas você lembra que Jesus disse que aquela doença, aquela enfermidade não era para a morte, e sim para que o nome de Jesus fosse glorificado? Então, quanto mais tempo Lázaro estivesse sepultado, quer dizer que o milagre seria também muito maior. E às vezes a pessoa está passando um problema e ela acha: meu Deus, e agora como é que vai ser? Não tem mais jeito para mim. Jesus estava mostrando que tudo é possível para aquele que crê. Você está passando um problema muito difícil, uma luta financeira, uma doença incurável. Mas se você crê, tudo será o quê? Será possível. Pode passar o tempo que for. Se você crê, Deus vai te abençoar. Graças a Deus. Então Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto o Senhor pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Quer dizer, Marta disse: está tudo perdido, meu irmão não vai ressuscitar agora, só no dia da ressurreição dos mortos. Porque ela jamais imaginava que Jesus iria ressuscitar um homem morto já há 4 dias, que já estava se desintegrando. Imagina 4 dias. Ele já estava virando pó. Você entende isso? Então ele diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, o que, pessoal? Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? É muito forte, né, gente? Então aquele que vive, hoje está vivo e crê em Jesus, nunca vai morrer. Você compreende? Então aqueles que já morreram em Cristo estão dormindo. Aos olhos de Cristo, aquele corpo já se desintegrou, já virou pó. Mas aos olhos do Senhor Jesus, aqueles que morreram, que viveram e creram em Jesus, estão mortos. Para Jesus, essa pessoa dorme. E é isso que acontece quando a pessoa morre, ela dorme. Ela está dormindo, o corpo pode se desintegrar. Ela já não sabe mais de nada, não tem sonhos, não lembra mais de nada. Você pode orar pelo morto, mas o morto já era, acabou o morto. Precisa orar pelo morto. Então Jesus disse: aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, pessoal, preste bastante atenção. Mais lá na frente, no versículo 38, Jesus, pois,
movendo-se outra vez muito em si, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre a caverna. Disse Jesus: tira a pedra, tirai a pedra, removei essa pedra daí. E aí Jesus entrou dentro do túmulo. Marta, irmã do defunto, tirai a pedra. Aí Marta, o irmã do defunto, disse: Senhor, ele já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não te disse que se você creres, verás a glória de Deus? Então eles foram lá, tiraram a pedra, removeram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. Então, o que acontece? Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar. Ele pediu para remover a pedra e ele entrou lá no sepulcro. Ele poderia muito bem mandar Lázaro levantar e Lázaro sair de dentro do sepulcro e ressuscitar. Mas por que ele orou a Deus? Por que ele disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido? Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu estou orando assim, desta forma, por causa da multidão que está lá fora, para que eles creiam que tu me enviaste. Então, quando Jesus orou a Deus, ele estava fazendo aquilo para que as pessoas crescem que Jesus era o Filho de Deus, porque até então muita gente não acreditava. Os judeus até hoje não acreditam que esse Jesus, o Deus da Bíblia, não era o Filho de Deus. Até hoje eles esperam Jesus, o Messias. Mas Jesus já veio, fez os maravilhas, milagres, ressuscitou mortos, morreu, ressuscitou e está junto de Deus, e eles estão esperando até hoje o Salvador. Então por que Jesus orou? Para que as pessoas vissem que Jesus realmente era o Filho de Deus. E tendo dito isto, ele clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E o defunto ressuscitou e saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolvido num lenço. Disse-lhe Jesus: pode desamarrá-lo, pode tirar as amarras das mãos, dos pés, pode tirar esse lençol dele, que ele está vivo, ele ressuscitou. Ele estava dormindo. Jesus ressuscitou a Lázaro. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Então você veja que nesse dia muitos judeus começaram a crer que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Amém? Então, nada é impossível, nada é impossível para aquele que crê. E se você crê, como está escrito aqui, olha: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, que foram batizados, esses vão dormir. Eles vão ser sepultados e vão dormir. E quando Jesus vier entre as nuvens do céu, esses aí ressuscitarão primeiro. E se nós estivermos vivos nesse dia, nós seremos arrebatados para a glória dos céus. Amém? Então, por isso a importância da pessoa entregar a sua vida a Jesus. Por isso a importância da pessoa ter Jesus como seu único Senhor e o único Salvador. Porque morrer todos vão um dia. A gente não sabe que dia vamos morrer, mas temos que estar preparados para esse dia, para que a gente possa subir para a glória do Pai e passar a eternidade com Deus. Graças a Deus. Então, para você que foi ensinado, que aqueles que morreram sem Jesus, aqueles que morreram no pecado, estão no inferno agora chorando, é mentira. Eles estão dormindo.
quando Jesus vier, a Bíblia diz que muitos ressuscitarão, os santos, os que creram em Cristo, ressuscitarão para a vida eterna, mas aqueles que morreram sem Jesus ressuscitarão para a morte eterna. Então, eis a pergunta que eu faço mais uma vez. Você quer passar a sua eternidade longe de Deus ou junto de Deus? Então, hoje você precisa entregar a sua vida ao Senhor e ter Ele. Não é Marta, não é Maria, não é João, não é Paulo. É ter Jesus como teu Senhor e o teu Salvador. Amém? Então, que Deus te abençoe. Você aprendeu hoje o que acontece quando a pessoa, quando ela morre? Ela está dormindo. O teu ente querido está dormindo. Aquele que morreu está dormindo, esperando o dia da salvação, o dia que Jesus vier. Serão despertados do sono e subirão para a glória de Deus, não nesse corpo corruptível de carne e osso, não. Nós seremos transformados num corpo celestial, um corpo incorruptível. Graças a Deus. Então, quarta-feira, gente, quarta-feira às 19 horas, a Santa Ceia do Senhor, e domingo que vem, o Dia das Mães, estaremos fazendo uma oração às 19 horas também, porque minha esposa vai trabalhar, e eu também vou, então vamos fazer na semana que vem, Dia das Mães, a oração pelas mães às 19 horas. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus, e quarta-feira estaremos aqui novamente nessa live Jesus em Casa. Que Deus abençoe, forte abraço e até lá.